Imagina que você acabou de ter alta de um manicômio depois de passar meses sonhando que o maníaco usando uma luva de navalhas queria te mandar pro além. Felizmente, Fred Krueger não passa de um pesadelo distante depois que ele foi derrotado, e tudo que você quer fazer agora é viver uma vida normal. Entretanto, o vilão dá um jeito de voltar das profundezas do Tinhoso e agora quer ajustar as contas com você enquanto você dorme. O que você faria nessa situação? Essa é a história de A Hora do Pesadelo 4, Mestre dos Sonhos, o quarto filme da franquia que continua a nossa saga depois que eu derrotei os 3 longas anteriores e o grande crossover que aconteceu em Fred vs Jason. Vocês podem ver esses vídeos clicando no card que acabou de ser acariciado pelo Fred. Também aproveita para dormir e cai em cima do botão inscrever-se para fazer parte desse canal maravilhoso. E por fim, pega a sua navalha mais afiada e gentilmente passa no botão do like. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme se inicia quando revemos os últimos integrantes dos Vingatrouxas, o supergrupo que enfrentou e derrotou Fred Krueger no filme anterior. Um ano se passou desde então, e agora o trio teve alta do manicômio onde foram tratados. A propósito, os sobreviventes do grupo foram Kristen, o Juninho e o Sandy Jr., e tudo que eles agora querem é curtir a vida e viver de ressaca. Eu quero transar! No entanto, Christian sente aquele cheiro de capirotagem no ar e suspeita que de alguma forma Fred Krueger retornou do inferno e em breve terá força suficiente para aterrorizar os jovens dinâmicos enquanto eles estiverem dormindo. É tiro e queda porque Kristen adormece e ouve a caldeira de Fred começando a torrar, o que ela interpreta como um sinal de que o cara de coco queimado tá voltando. Ela então usa seus poderes psíquicos para arrastar o Juninho e o Sandy Jr. pro sonho dela. Obviamente eles ficam doidos da vida porque tiveram um sono de princesa interrompido e mostram pra Kristen que a caldeira tá fria e que a garota tá viajando na maionese. Mesmo assim, Kristen fica com a pulguinha atrás da orelha e ainda acha que Fred tá esquentando a chapa, o que irrita os outros vingatrouxas a ponto deles darem um apavoro nela na escola. Eles dizem que é melhor ela parar de pensar em Fred, já que isso sim pode ressuscitar o vilão, e pedem pra que ela pare de mentir. Sabe quem também mente pra si mesmo? O próprio Fred, que é trazido de volta porque o roteiro precisava, e eu sempre me perguntei por que raios ele usa um chapéu de cowboy. Assistindo esse filme eu finalmente entendi, porque Fred na verdade é calvo e usa o acessório para disfarçar a falta de cabelo. Falando em mentira, a gente acabou de entrar em abril, considerado o mês da mentira, sendo que assim como Fred, eu sei que muitos homens não lidam bem com a queda de cabelo e por isso acabam tentando disfarçar essa queda capilar ao buscar maneiras de camuflar o problema. É exatamente por isso que a Manual foi criada, já que eles desenvolveram um tratamento ideal para homens que estão no início do processo de perda de cabelo, assim como os que lidam com graus mais avançados da calvície. Os tratamentos da Manual são prescritos por médicos especializados no tema e variam de acordo com a situação de cada homem, ou seja, são personalizados. Para saber qual é o mais indicado para você, basta preencher o formulário disponível no site da Manual, sendo que o melhor de tudo é que você não precisa ir até uma clínica e ficar esperando lá por horas, o que com certeza iria te fazer puxar os cabelos que já estão caindo. Além disso, você conta com acompanhamento clínico de forma ilimitada e sem custos extras. O kit de tratamento também será entregue sem cobrança de taxas de entrega em todo o Brasil, obviamente de forma totalmente discreta, sendo que nem o seu vizinho mais fofoqueiro irá suspeitar que você acabou de entrar no ringue para derrotar a calvície. Lembrando que o tratamento deve ser feito de forma contínua, sendo que os primeiros resultados tendem a ser mais perceptíveis a partir do 4º mês de uso correto, seguindo a sua prescrição médica. Como vocês bem sabem, eu sempre trago parceiros para o canal que oferecem produtos que realmente funcionam, tanto é que eu faço uso do shampoo da Manual todos os dias e dá para ver que a minha juba tá ficando bonitona. Portanto, eu vou te ajudar com 40% de desconto válido pro primeiro pedido na Manual. Mas corre e começa o tratamento quanto antes, já que a oferta é por tempo limitado. Voltando pro filme, Kristen não tá caindo no golpe e tá certo que Fred tá chegando cada vez mais perto, o que faz a garota não pregar o olho naquela noite. Quem não tá nem aí pra essa possibilidade é o Juninho, que tá no meio do sono de princesa. É aí que ele é arrastado pro ferro velho do filme anterior e vê o cachorro dele no sonho também. O Totó tá com um pouquinho de problema de raiva e mija na ossada de Fred, fazendo assim o vilão ser trazido de volta do inferno. Tá brincando comigo? Pegadinho? Não tô brincando, falando sério. Cara, eu não tô brincando. Essa é a justificativa que o roteiro usou pra reviver Fred, uma mijada de cachorro. Enfim, o Juninho usa seus superpoderes pra combater Fred, mas é em vão, porque sozinho ele não consegue tancar o vilão e é logo navalhado no peito. Quem também tá dormindo é o Sandy Jr., que realmente precisa de umas gatinhas, já que ele sonha com a mulher do pôster dele. A mulher tá debaixo do colchão d'água e do nada se transforma em Fred, que arrasta o Sandy Jr. pra baixo. No dia seguinte, nós vemos Kristen se ligando que os amigos foram
de base e logo ela desmaia. Ao acordar, ela é atendida por uma enfermeira com braços bem cabeludos e descobrimos que na verdade é Fred que tá explorando novas possibilidades na sua vida. Jamais acreditem quando disserem pra vocês que raspar o pelo pubiano vai livrá-las do chato. Felizmente tudo não passava de um sonho e Kristen recebe alta. Ela conta a história do verão passado pra Rick e também pra Alice, a cunhada da garota. A Kristen bate o pé na mesa e diz que vai ajustar as contas com Fred, mas eu acho que não vai rolar porque a mãe dela fica preocupada com a falta de sono da filha e dá uma batizada na limonada da menina, colocando pílulas pra ela dormir. Rapaz, a parada faz efeito mais rápido do que laxante, porque logo depois de beber, Kristen já fica toda tonta e fala pra mamãe que ela acabou de condená-la a passar uma temporada na terra do capeta. Nessa hora, Kristen poderia ter forçado o vômito e expelido o remédio, o que com certeza diminuiria a potência dele. Dane-se porque ela não faz isso e logo pega no sono. Ela então revê o seu arqui-inimigo, que é muito mais poderoso do que ela, e ganha a trocação. Fred então obriga Kristen a chamar uma amiga para que ele tivesse com quem brincar depois dela, porém a garota se nega a fazer isso. Como ela é a última sobrevivente dos filhos cujos pais fizeram churrasco com Fred em vida, ela muito bem poderia ter ido com honra e acabado com a maldição de Fred Krueger para todo sempre. Dessa forma ela cortaria a conexão dele com o mundo dos vivos, porque assim ele não teria como voltar depois de ter concluído a sua vingança. Porém, Kristen é uma lazarenta e acaba puxando Alice pro sonho dela, que fica ali sem entender porcaria nenhuma. Sentindo o cheiro de carne fresca, Fred joga Kristen na fornalha, que antes de virar escondidinho consegue passar os poderes dela pra amiga, que acorda antes de virar patê. Ela então vai despertar Rick e diz que teve um sonho bem louco com Kristen e que precisam ir até a casa dela. Ao chegar lá, eles veem que a garota não passou protetor solar e desafiou o sol de Salvador, o que não acabou muito bem pra Kristen. No dia seguinte, Alice começa a perder a noção de quando tá no sonho e de quando tá no mundo real e desabafa sobre o BO com seus amigos, que eu não poderia deixar de apresentar adequadamente. A gente tem a craque em matemática, que por acaso é asmática e que eu vou chamar de Betty a feia. Temos também Rick, o irmão de Alice, e que deve ter assistido Karate Kid umas 217 vezes porque ele pensa que é o Daniel San. Além dele, conhecemos Dan, um jogador de futebol americano que é o crush de Alice. E por fim temos a Miss Maromba, uma garota com cabelo de glam metal e que realmente curte puxar um ferro. Já se inscreveu no canal? Cadê o like? Eles vão pra sala de aula já que é dia de prova, e é então que Alice pega no sono com o tédio de resolver uma equação de segundo grau, vendo Fred pagando de professor. Ela se assusta e acaba puxando a Betty a feia pro sonho também, o que eu realmente não entendo como é possível, já que a amiga dela teoricamente não tava dormindo nessa hora. Ninguém se importa. Fred então chega no cangote da nerd pra desespero de Alice, que poderia ter levantado e usado a cadeira em que ela tá sentada pra atingir o vilão, mas não, porque tudo que ela faz é dar um ataque de pelanca, permitindo assim que a Betty tenha todo o ar sugado de seus pulmões. Alice se desespera e acorda, só pra perceber que a amiga se lascou de vez. Ok, nós ainda temos 4 sobreviventes, sendo que eles poderiam tentar fazer algumas coisas pra sobreviver a esse filme. A primeira coisa, e a mais óbvia delas, é não pegar no sono, ou pelo menos não cair na fase do sono conhecida como REM, que de acordo com o primeiro filme, é justamente a hora que Fred ataca. Portanto, eles poderiam revezar o sono entre eles, deixando 2 pessoas dormirem, enquanto as outras 2 vigiariam a cena. No entanto, a coisa mais segura a se fazer mesmo é sair dessa porcaria de cidade de Springwood. De acordo com a regra estabelecida no 6º filme da franquia, Fred não consegue ter poderes em regiões afastadas de onde ele bateu as botas. Portanto, fugir de lá é o modo mais seguro de derrotar esse filme. Dane-se porque Rick acaba pegando no sono e se vê dentro do dojo do Cobra Kai. E é aí que Fred aparece pra uma... Ué, mas cadê o Fred, mano? Rick leva vantagem no primeiro momento, porém fica confiante demais e toma uma navalhada no bucho, sendo finalizada no processo. Alice sente muito a perda do irmão, porém o que mais a deixa encasquetada é que ela magicamente aprendeu karatê. E é aí que a garota percebe que tá pegando as habilidades dos amigos que batem as bolas, o que só foi possível porque Kristen passou o poder dela pra Alice. Kristen não conseguia fazer isso no 3º filme? Bom, agora isso é possível. Tudo bem. Dane-se, porque os 3 sobreviventes combinam de se encontrar mais tarde por algum motivo que o roteiro também não soube explicar. O problema é que o pai de Alice impede que ela saia de casa pra encontrar os amigos, o que a obriga a voltar pro quarto. Nessa hora ela poderia ter usado a janela pra escapar, mas deixa pra lá porque ela logo pega no sono e vai curtir um cineminha. Infelizmente ela é obrigada a ver as porcarias que o Fred gosta, e ele ainda por cima a obriga a comer uma pizza de cogumelo, só que no lugar dos fungos ele coloca as almas dos jovens tramontinados por ele. Fred, no entanto, não quer finalizar
avisar a Alice naquele momento, porque ele diz que vai deixá-la por último. Ele então vai atrás da Miss Maromba, que conseguiu a proeza de dormir fazendo supino. Eu não estou suportando mais. A mulher recebe a visita do personal Fred, que não dá aquela força na hora de subir a barra, fazendo os cotovelos da mulher se arrebentarem com excesso de carga. Não bastando isso, Fred transforma a mulher numa barata gigante, já que ela morria de medo desses insetos. Para finalizar, o vilão coloca a danada dentro de uma caixa e a amassa sem dó. Cara, a garota era marombeira e poderia facilmente ter evitado pegar no sono simplesmente bebendo um pré-treino antes de treinar. Essas substâncias aumentam a vasodilatação, o que deixa qualquer um ligado no 220. Dane-se porque ela quis ficar pura e acabou se lascando. Esquece isso porque Alice dá uma fugidinha e se encontra com Dan. Ela fala pra eles irem até a casa da Miss Maromba, porém todas as vezes que eles entram no carro, algo estranho acontece e eles retornam pro ponto de partida, mais ou menos como se estivessem dentro de um episódio de Dark. E aí que a ficha dela cai e Alice se liga que os dois estão sonhando. Ela também se liga que involuntariamente puxou Dan pro sonho dela. Os dois então tentam pegar o carro novamente, só que dessa vez encontram Fred no meio da estrada. A garota então põe o pé no acelerador e passa por cima do vilão, porém o cara é basicamente o Colossus de X-Men e tá com shape forte o suficiente pra destruir o veículo. O acidente faz Dan acordar e ser mandado pro hospital. Mas peraí, se eles estavam sonhando, como raios foram parar dentro do carro e no meio da estrada? Capitão, foda-se! Dane-se, porque ele fala pros médicos não usarem anestesia. Caso contrário, o cara vai ser obrigado a ter um date com Fred contra a vontade dele. Infelizmente apagam o cara e Dan se vê cara a cara com o vilão, sendo que a única coisa que ele consegue fazer pra se salvar é pedir ajuda pra Alice. Socorro! Socorro! A mulher ouve o apelo do crush e dorme, se preparando para o combate final, ao colocar a pulseira da Miss Maromba, a faixinha do Daniel San e o aparelho de ondas sonoras que a Betty a Feia tinha montado. Meu Deus, isso é muito cringe, cara. Enfim, Alice entra numa capela e fala que Fred não é de nada, porque agora ela assistiu todas as temporadas de Cobra Kai e vai sentar o sarrafo nele em mais uma trocação. Dan acaba sendo ressuscitado pelos médicos e sai do sonho de Alice, mas a garota nem liga mesmo porque o namorado dela é um completo de um inútil. Ela então usa o radinho de pilha da Betty pra abrir uma cratera no peito de Fred, porém ele tem poderes regenerativos e tá prestes a sentar a chibata no couro dela. É então que Alice se lembra de uma canção infantil chamada O Mestre dos Sonhos. Ela canta a parada e força Fred a encarar o seu próprio reflexo, o que faz com que as almas dentro dele se revoltem. A tensão acaba destruindo Fred à medida que as almas dos amigos de Alice são libertadas, deixando Fred como uma casca vazia. Que viagem é essa, véi? Meses mais tarde, nós vemos Dan e Alice num date, quando o cara joga uma moeda em uma fonte. Por um momento, Alice vê o reflexo de Fred na água, mas ela o ignora. Dan então pergunta o que ela desejou, porém Alice não conta, e assim os dois continuam o passeio. É isso, meus amigos, a que ponto essa franquia chegou? A Hora do Pesadelo 4 teve avaliações medianas por parte da crítica e foi detestado pelo público. Cara, na minha opinião, esse foi o começo do fim pra essa franquia, já que era perceptível que os produtores não tinham mais história pra contar. A gente vê personagens mal desenvolvidos, com zero carisma, mais uma vez sendo pegos um a um pelo Fred. Além disso, a desculpa para trazer o vilão de volta não poderia ter sido pior. Não bastando isso, as atuações beiram vergonhoso, e na minha opinião, a única coisa que se salva são os efeitos práticos, que continuam incríveis, desde a pizza com as cabeças até a sequência onde a Miss Maromba é transformada numa barata. Enfim, na minha opinião, a história sempre vai ser o ponto mais importante de um filme, e como esse aqui não tem, eu vou dar uma nota 5 pra Hora do Pesadelo 4. Nas bilheterias o filme foi um sucesso, conseguindo seu terceiro da franquia com maior bilheteria, apenas ficando atrás do primeiro e do remake de 2010. O faturamento total foi de aproximadamente 50 milhões de dólares para um orçamento de apenas 6 milhões e meio, o que infelizmente incentivou o estúdio a financiar mais uma continuação, que chegaria aos cinemas um ano mais tarde. Se vocês quiserem ver A Hora do Pesadelo 5, o maior horror de Fred, já deixa a seguinte frase no campo de comentários: eu quero. Como a franquia a partir desse ponto vai ladeira abaixo, eu vou pedir pra vocês me darem 7 mil likes nesse vídeo pra eu ter força suficiente pra trazer o quinto filme, porque vai ser bem difícil. Galera, sigam a gente nas redes sociais que estão aparecendo pra vocês na tela e considere fazer parte do clube de membros, onde eu coloco vídeos antecipados sempre que possível. Além disso, você ganha selos e figurinhas do Fred pra pôr nos comentários e ainda participa de votações só pra membros. Tudo isso
por apenas R$5 por mês. Chega agora de enrolação e bora pra contagem de presuntos. O total de corpichos em Hora do Pesadelo 4 foi de apenas 6 presuntos, e o troféu presunto de ouro vai pra Miss Maromba sendo transformada numa barata. Galera, também clica nessa playlist que tá aparecendo na tela pra vocês, onde tem outros vídeos que eu já fiz sobre os colegas de profissão de Fred, como por exemplo a franquia Sexta-feira 13, Halloween, o Massacre da Serra Elétrica e muito mais. Eu espero que vocês tenham gostado, eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!